Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Cefincast. Eu sou Diego Ângelos, cofundador aqui do Cefin. Estamos então na nossa segunda temporada desse grande podcast aí que está levando conteúdo para os empreendedores financeiros. Hoje estamos aqui com uma querida, a Ingrid Monteiro. Vamos falar aí sobre marketing, sobre estrutura de marketing e mais coisas que podem surgir nesse nosso bate-papo, né, Ingrid? Então, muito obrigado por ter aceito o convite, né? Te apresento para o pessoal te conhecer um pouquinho, fala um pouquinho de você, para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço o convite, é muito importante quando eu recebo convites de espaços e grupos que não fazem necessariamente parte do núcleo que eu faço parte, né? Porque a gente vai aprendendo muito uns com os outros. E me apresentando, né? Como vocês já devem ter percebido, eu digo sempre que eu sou a prova viva de que o Acre existe. Olha aí, ó. Eu sou uma acriana, uma acreúcha, digamos assim, porque já faz 10 anos que moro aqui. Sou advogada de formação, mas há quase 5 anos eu me apaixonei pelo marketing. Eu vou falar que eu já tinha um técnico de marketing lá desde, então o marketing sempre tentou fazer parte. Tentou, minha irmã tem uma agência de publicidade há mais anos, inclusive. Então, desde sempre, ele já se mostrava para mim, mas foi quando eu decidi estudar para concurso e atrás desse marketing para pagar as contas, que eu vi que não era isso que eu queria, o marketing era a minha vida. E desde então eu atuo, né, como estrategista de marketing para empresas, para profissionais liberais, enfim. Que legal. Nós estávamos falando aqui nos bastidores, né? Se a gente for falar de marketing, abre uma gama de opções gigantescas, tanto que nosso Cefin Summit a gente falou sobre posicionamento, várias questões que a gente trouxe no Cefin Summit. Hoje aqui, a gente conversando, nós vamos falar sobre estruturação de marketing, porque todo mundo precisa, de alguma forma, mas a gente precisa de ter uma estrutura, né, Ingrid? Fala um pouquinho pra gente. Eu gosto muito, quando eu tenho sempre o meu primeiro impacto, né, primeiro contato com algum empresário, algum grupo, eu gosto de falar sobre a estrutura. Por quê? Porque é isso, quando a gente fala de marketing, parece que é uma coisa só, mas são uma infinidade. E aí hoje talvez você esteja aí procurando, já me disseram que eu preciso de marketing, mas o que de fato eu preciso? Eu gosto muito de começar essa conversa sempre dizendo isso, falando, vamos entender qual é o teu momento hoje. Muitas vezes, aqui em Porto Alegre principalmente, nós temos muitos profissionais extremamente qualificados, de anos, né, de experiência, mas que talvez eles não estejam ali presentes digitalmente. Então, qual que é o primeiro passo para isso, né? Eu estou aqui, eu ainda... É esse tal do posicionamento. Só que esse posicionamento a gente constrói fazendo um trabalho de pesquisa. Eu acredito que na estrutura financeira, o que a gente faz? A gente olha para todos os números que tem na mesa. Faz um diagnóstico ali, né? Exatamente. E esse diagnóstico é o que eu chamo de estrutura de branding, que é a estrutura da marca. Então, eu faço o diagnóstico com o que eu vejo, eu faço uma pesquisa do que a gente tem no mercado, e aí a gente traça um plano de posicionamento. Então, o que eu gosto, o que me trouxe até aqui, quais são os valores que eu tenho, para que eu consiga saber exatamente como que eu me comunico. Porque o maior problema do marketing eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou postar, e a gente acaba tentando copiar dos outros, e parece que ninguém nos ouve. Né? E isso tudo se resolve com essa estrutura. Então, do mesmo jeito que, né, se você vai fazer uma gestão financeira, você olha primeiro para os números, faz o diagnóstico, dali monta um plano de ação, no marketing também é muito igual. Por isso que eu falei, eu preciso conversar sobre isso, porque é algo que talvez para você que trabalha com finanças fique um pouco mais palpável, né? Perfeito, muito bom. Porque a gente, ok, então vou lá, pego o meu Instagram, coloco uma foto, começo a criar conteúdo. Mas da onde? Né? E o que é esse meu cliente? Então, para quem está, né, que muitos dos nossos colegas, inclusive no nosso primeiro episódio aqui a gente falou sobre transição de carreira, né, que acontece muito, é muito comum no meio do financeiro as pessoas ter essa transição de carreira. Então, como é que tu indica assim uma pessoa que está iniciando no mercado digital, porque querendo ou não, hoje todo mundo tem que estar no digital, né? Não tem jeito. Então, alguém que está começando essa transição de carreira, está iniciando no mercado financeiro, o que tu indicaria para essa pessoa começar a trabalhar nessa estruturação, né?
A primeira coisa é você pegar papel e caneta e dizer quem eu sou, tá? Entender qual é a identidade da marca, porque mesmo que você seja a única pessoa, né? Eu sou a minha marca, eu sou a minha empresa. Tá, quem eu sou, o que eu quero falar para as pessoas, o que eu gosto, o que eu não gosto, porque do mesmo dia que a gente escolhe a nossa roupa, a gente vai escolher todas as outras coisas. Sim. E depois a gente vai entender quem é a pessoa com quem a gente quer conversar. Porque cliente não é tudo igual, a gente sabe, né? Tem cliente que a gente quer atender e tem cliente que não faz parte. E você mapear isso, documentar. E aí, novamente, igual eu só consigo decidir se eu vejo os números, eu só consigo ter alguma estrutura que vá gerar resultado se eu tenho isso anotado. Então, eu preciso entender, tá, quem é esse meu público? O que ele gosta? Onde é que ele está? Porque não adianta também, eu gosto do YouTube, mas teu público não está no YouTube, por que tu vai criar conteúdo no YouTube? Entendeu? Então, precisa também saber isso, e como que ele se comporta. Quais são os sentimentos? O que é que está por trás? Eu vou fazer uma gestão financeira. O cara, então, é para ele cuidar do dinheiro dele. Mas é do dinheiro para quê? O que é que tem por trás desse benefício que ele quer? E aí é muito disso, de você olhar para o seu cliente mesmo, de você pensar, eu já atendi fulano ali. Muitas vezes a gente tem no WhatsApp, tá? A resposta está no nosso WhatsApp, no nosso direct, enfim. Então, pegar isso que eles estão falando e começar a responder isso em público. Então, isso hoje em dia qualquer um consegue fazer. E a segunda coisa que você vai fazer quando você criar ali, né, a estrutura, entendi quem eu sou, vou me comunicar com essa pessoa, eu vou falar desse jeito, e você vai seguir dessa forma, tanto no presencial quanto no digital, entendeu? E você vai seguir comunicando da mesma forma, a gente repete várias e várias vezes a mesma coisa. E a gente precisa ter essa consistência, porque às vezes a gente diz assim, eu vou falar com A, aí depois eu falo B, aí depois eu falo C. Ninguém te contrata, ninguém quer saber de ti, e ninguém te escuta. Então é muito isso mesmo de você definir. E aí, a partir disso, você vai fazer duas coisas. Aí eu sei que não era para ensinar, mas eu já vou dar duas estratégias aqui bem rápidas. Bora lá. A primeira a gente... Papel e caneta aí, galera, vamos lá, anotem aí. Primeiro já entendeu que é anotar, papel e caneta, pega os prints ali das conversas, vê o que as pessoas estão falando. E a segunda é documentar. Documentar é a coisa mais prática. Só que aí a gente tem que ter ali uma chavinha que a gente vira na cabeça. Então, se eu estou trabalhando aqui, eu fui atender um cliente que tinha dúvida tal e eu respondi ele, eu vou lá e vou abrir meus stories, vou dizer, eu sei que vocês provavelmente podem estar passando por tal situação, pois eu tive um cliente aqui que a gente fez isso, a gente respondeu assim, a gente conseguiu ter tal solução. Se você também quer ter isso, me chama aqui, enfim, né? Não sei qual que é o caminho que você direciona, mas documentar é a coisa mais simples, fácil, mas que a gente acaba achando que não, tem que fazer um negócio extremamente grandioso, e não é. Que legal, uma baita dica aí, pessoal. Então, documentação, né? Acho que essa questão que tu trouxe é um autoconhecimento quase, né? De tu te trazer os teus valores e colocar também na tua palavra o que tu acredita, né? E também entender o teu cliente, né? Então, a gente teve no Cefin Summit, a gente falou sobre o ICP, né? Que é o cliente ideal, né? Exatamente. Então, que é uma das coisas que a gente tem que... Mas, claro, para quem está começando, muitas vezes não sabe ainda qual é o seu cliente ideal, mas todo mundo tem um que é queridinho, que tu atendeu e tu assim, esse aqui é o perfeito. Então, tu vai desenhar ele, como é que ele se comporta, do que ele gosta, e até coisas que não tem nada a ver com o trabalho. Interessante. Porque aí você vai o quê? Encontrar pessoas parecidas com ele. É assim que inclusive, o algoritmo faz. E esse tal do algoritmo, né? Como é que está funcionando hoje? Porque cada hora muda, né? Então, como é que tá o Zuc lá? Porque toda hora tá mudando. Então, para que você não fique toda hora refém do algoritmo, então, assim, eu não preciso falar com todo mundo. Eu preciso falar com aquele meu cliente. Então, se eu continuar comunicando com aquele meu cliente, não importa. E isso é muito interessante, porque as pessoas, desesperada, Instagram, não sei o quê. Cara, é a ferramenta. Se tu comunica com esse cliente, tu vai conseguir alcançar esse cliente. Tu não precisa alcançar 1 milhão de pessoas, 100 mil pessoas. Tu precisa conquistar, às vezes, 2 pessoas. Quando eu comecei, eu fazia live e tinha 3 pessoas. 3 pessoas. E aí eu tinha um amigo meu que ele dizia assim, eu tinha até pena de sair para não ficar 2. Só que dessas 3, 1 virou meu cliente. E o meu cliente, que eu fechei um contrato de 12 mil reais por mês. Olha só. Eu só precisava dele. Eu estava recém começando, então só precisava dele. E agora imagina se eu não estou fazendo lá minha live para 3 pessoas. Né?
E aí eu fui olhar para essa pessoa que estava sempre ali e conversar e criar esse relacionamento, porque não tem, infelizmente, não tem nada que é da noite para o dia, como as pessoas acham que é. É relacionamento. Esse é o desafio, né? Então, eu também estou na rede há algum tempo, já uns 8 anos na rede social, e tu fica nessa questão da constância, né? Que é o desafio, porque muitas pessoas que eu já conheci lá atrás já desistiram, ou já pararam de produzir conteúdo, e a gente continua persistindo, e esse que é o desafio. É que a gente cria uma expectativa de algo que não existe. É uma, sabe, sei lá, talvez igual acreditar no Papai Noel, a gente adulto tem muito comportamento infantil. Sim. Né? Isso acaba sendo exposto às vezes até na parte financeira, né? Que eu vou comprar porque eu não consigo segurar meus impulsos, eu vou pegar o dinheiro da minha empresa porque eu quero, enfim. Então a gente acaba. Tu tá vendo como o marketing é muito mais sobre comportamento humano? Com certeza. Na verdade, no final das contas, tudo né? Sobre comportamento humano, porque as finanças a gente fala muito sobre isso também. Não é somente sobre números, é sobre comportamento, né? Isso. Então entra muito nessa que tu falou dos impulsos e tudo mais. Então o marketing também E o marketing, né, nessa questão que tu tá trazendo, além de tu te autoconhecer, tu tem que conhecer o outro, né? E conversar e se comunicar com o outro. E é trabalho diário, outros, né? É isso, é um trabalho diário. Eu tenho os meus produtos e serviços, e eu sei que o meu serviço, que é o que eu quero de um ticket maior, a média de conversão é 6 meses. Então, o cliente chegou agora, eu sei que ele vai ser meu cliente. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar esse relacionamento até a conversão. Eu já sei. Como que eu sei? Porque eu tenho meus números e eu tenho isso mapeado, documentado. Tu montar essa estrutura, né? Como é que hoje essa tua estrutura que tu desses 6 meses, tu faz follow-up, como é que é mais ou menos assim para o pessoal entender? Que aí, vamos lá, vamos pensar, talvez você seja ali sozinho, o que você vai ter que trabalhar? Você começa com a estrutura, onde você mapeia, depois você vai para a estratégia, então eu já sei o que eu quero, eu vou me comunicar, como que eu vou me comunicar, onde, enfim, aí é a parte da estruturação de conteúdo, enfim. Depois disso, o conteúdo é só a fase 1 do funil de atração e vendas. Então, ele é a parte que atrai, não é o que vende. Depois disso, você tem que trazer para um segundo ponto de encontro, que a gente chama de CRM, onde você faz os follow-ups. Falou a primeira vez, aí o cliente sumiu, ninguém quer... Não é assim. Né? Eu mesma, eu que sou do marketing, eu tenho uma menina que faz sobrancelha, atravessa a cidade para ir. Eu moro em Ipanema, eu vou lá Assis Brasil, no final da Assis Brasil, quase no aeroporto, para fazer minha sobrancelha todo mês. Sabe por quê? Porque ela remarca, me lembra quando eu vou. Amanhã, não sei o quê, tá bom. Pronto, ela me acompanha. Eu não preciso nem lembrar qual é o serviço que eu vou fazer, porque às vezes muda uma coisa ou outra. É isso que o cliente quer. Se hoje está todo mundo acelerado, se está todo mundo no automático, o que o cliente quer? Que tu olhe para ele como ser humano e dê esse acompanhamento mais próximo. Muito bom. E essa questão, né, do posicionamento, né? Porque até aconteceu comigo essa semana da pessoa lembrar de ti, o Diego, o da educação financeira, né? A Ingrid, a do marketing, né? Como que tu dá essa, vamos dizer assim, essa consultoria para um profissional para ele conseguir se posicionar de uma forma mais assertiva? Para que ele consiga se posicionar de forma mais assertiva, ele precisa ter essa estrutura de branding. Branding. Isso. Né? Que é a estrutura de marca. Tem até um livro, eu gosto de indicar. Claro, perfeito, ótimo. Que é o Personal Branding, que é a tua marca pessoal. E nesse livro ele até diz assim, se você não está nem aí para o seu posicionamento, você já está posicionado. Sim. Só que muito mal posicionado, porque o outro ele vai te colocar onde ele quiser, e o outro está muito mais preocupado com ele do que contigo. Então, realmente, posicionamento, você ter essa confiança, e igual eu falei, eu sempre falo que eu sou a prova viva de que o Acre existe. Por quê? Porque aí, o primeiro contato, a pessoa pode dizer assim, eu não lembro o nome dela, mas a menina do Acre, ela vai lembrar. Verdade. Né? Então, várias coisas assim que a gente vai repetindo, a gente vai sempre... a gente não fugir. E aí é esse o grande problema do tal do posicionamento, porque a pessoa começa a copiar conteúdo dos outros e aí cada um tem um tipo de posicionamento, não é o seu. Uma coisa que eu também trago comigo, eu tento falar sempre o mais simples e prático possível.
Porque no marketing tudo é inglês, tudo é difícil, né? O meu cliente não precisa saber os termos técnicos. Então, todas as pessoas que vêm e olham para mim, tipo, a Ingrid, ela vai me explicar de um jeito simples. Eu não sei o quê. Fala com a Ingrid, que ela conseguiu me fazer entender. Então, esse é um tipo de posicionamento que eu vou sempre repetindo. Então, todas as vezes que eu vou, por exemplo, dar uma aula, eu vou dizer, eu vou falar aqui qualquer palavra ou coisa que vocês não entenderem, vocês me dizem, que eu traduzo. Então, por isso que quando eu te disse assim, a estrutura. Porque branding, e até tem nomes mais difíceis dentro desse branding, Sim. tá? Branding Act, enfim, Branding Identity. Tem vários nomes complexos, mas se eu te disser, é a estrutura, ou é documentar, né? Até tu mencionou do storytelling, que eu digo assim, é criar uma narrativa. Como que tu cria uma narrativa? Igual tu faz fofoca, tu não conta já a história no início. Tu faz todo um contexto. Se tu sabe fazer fofoca, se tu já escutou alguma fofoca, então tu sabe fazer storytelling. Sabe? Então é exatamente isso. Eu não vou nunca trazer algo assim, uma conversa super, né, complexa, enfim. Por quê? Porque esse é o meu posicionamento. Tu já fez, né? Agora tu fez essa contação de história já trazendo a menina do Acre e tal. Tu já tem no teu discurso isso, né, por repetição, bem lapidado, né? Isso, porque aí é uma coisa que eu percebi. Como eu sou uma pessoa lá do Acre e aqui no Sul é algo muito diferente, geralmente eu sou a primeira pessoa que conhecem da região, antes eu não falava, eu tinha receio, e aí as pessoas me tratavam mesmo como algo talvez inferior, estranho, porque tudo que é estranho a gente quer, né? E aí, quando eu trago isso de cara, e já quebro isso, e trago meio que algo cômico, que eu não sou a pessoa que vai fazer... Assim, né? eu não sei, eu não vou ser a motivacional, nunca sei, eu não sou a que faz chorar, mas eu sei que eu consigo trazer algo um pouco mais cômico, um pouco mais leve. Então, eu vou utilizar isso, e aí eu já falo isso logo de cara, e isso se torna mais um dos pilares ali do meu posicionamento, de quando a pessoa pensar, vai lembrar de mim. Os ganchos ali, né? Isso, exatamente. Até porque causa uma estranheza logo de cara, mas eu já estou fazendo igual nos conteúdos. O gancho, né? De cara, ele é diferente, não é mais do mesmo. E o storytelling, umas fofocas aí, o que tu poderia dar de sugestão pra galera? Exatamente. Eu sou péssima em storytelling na área da fofoca. Meu marido é um homem extremamente fofoqueiro. Então, às vezes eu tenho uma amiga assim, vou contar uma história eu sempre conto essa história. Minha amiga lá de anos terminou com o namoro. Aí chegou, amiga, terminei o namoro. Eu falei, tu tá bem? Quer almoçar comigo, alguma coisa? Não, tá bom. Aí eu cheguei nele. Fulano terminou o namoro. Ele, como é que foi isso? Quem traiu? Traiu? Como é que foi? Ele terminou? O que ele... Então, é desse jeito que a gente faz também. É assim, eu tenho esse meu serviço, compra aqui. Não é desse jeito. Sim. Então, o que a gente vai fazer na fofoca? Tu se lembra da fulana? Tu lembra que ele namorava fulano? Pois então, se lembra tal situação? Aconteceu. Tu não sabe o que aconteceu. Eles terminaram. Por que será que eles terminaram? Talvez seja por causa disso. Então, é desse jeito que a gente faz. A gente conta, a gente tem um contexto antes de jogar a informação principal, né? Não faz igual eu faço com a fofoca. Fulana disse que terminou. Do quê? Não sei. Não quero... Quer saber mais? Arrasta pra cima e vem. E aí, às vezes, a gente até com prova social, tem um print, tu joga lá o print. Tá, mas de onde que saiu esse cliente? O que aconteceu com esse cliente que tu atendeu? Sabe? Então... Contar o contexto da pessoa. Antes de trazer o ouro, né? Porque é ótimo quando alguém vai lá e diz, eu fui atendida pela Ingrid, foi maravilhoso. Mas eu posso dizer, tu tinha medo de fazer marketing, tá pagando por algo que não, sei lá, que não era o certo? Pois então, eu tive um cliente aqui que veio, a gente começou fazendo isso, depois isso. Hoje ela se sente mais segura. E esse aqui é o comentário dela. Pá, pronto. E aí a gente fecha com o tal do CTA, que é a chamada para ação. Então, se tu também tem essa dor e não quer mais passar por isso, quer ter a tua vida, né, a tua história, a tua empresa, né, com o mesmo resultado que a fulana de tal, me chama aqui ou, né, clica aqui no link da bio e agenda teu diagnóstico, enfim. Já é ouro, hein, galera? Ouro, hein? Porque normalmente é isso. Todo mundo fala da importância de ter uma prova social, ou de ter ali um depoimento, mas e como colocar isso na rede, né?
Então, só colocar no feed e deu isso? Não, tem que ter todo tem esse gente que coloca no destaque, sabe? no destaque, aí fica aquele monte de print. Tá, mas isso o que a gente decide muito pelo sentimento. Quando liga as duas chavinhas, né? Aqui no cérebro tem, quem é da neurociência sabe explicar. Mas no cérebro tem que ir lá na parte do sentimento para ativar a parte racional para que a gente consiga chegar na decisão. Então, como que eu vou ter algum tipo de sentimento ativado com vários prints? Não tem. Agora, quando conta a história, aí muitas vezes a gente se vê ali, né? Olha só. Então, aí sim a gente consegue convencer. Muito bom. Baita dica, hein? Gostei, já vou começar a implementar aí. E como é que tá hoje, assim, essa questão dos infoprodutos, questão de monetização, porque cada vez mais vai ficar mudando, né? Foi a época dos e-book, da época agora tá nas mentorias, cada hora vai mudando, assim, o perfil, né? Como é que tá enxergando o mercado hoje? Olha, eu trabalhei bastante tempo, ainda tenho, né, alguns clientes que são infoprodutores, e aí tem também essa lenda, né, de que é só tu criar um e-book, ou criar um curso, ou criar uma mentoria que todo mundo vai comprar, sendo que não é isso, né? Se você quer entrar para esse mundo, a primeira coisa que tu tem que ter é audiência, um posicionamento e audiência, porque as pessoas precisam primeiro confiar em ti, para que depois elas te peçam ou te paguem, né? Tipo, o dinheiro é o nosso tempo de trabalho, é o nosso tempo, é o nosso dia a dia, enfim, nosso dinheiro é algo tal, né? Muito mais do que o financeiro, enfim, o Pix. Então, se tu quer construir, eu acho que hoje está muito em alta comunidades iguais as de vocês, e assim, que juntam os dois. Até o Kotler, que é o pai do marketing, ele fala sobre o Phygital. Porque você junta as duas experiências, que são experiências imersivas. E é conectando o presencial com o digital. Esse eu acho que hoje não tem, assim, é a melhor forma de você monetizar talvez um infoproduto. Criando comunidades, onde elas aprendem e também trocam entre si. Perfeito. Certo? E quando você cria uma mentoria, você também precisa. Então, qual que é o melhor infoproduto? Aquele com que você cria uma comunidade. Agora, o formato, enfim, você vai olhando de acordo com o teu núcleo. Se você conseguir juntar essa comunidade no formato físico com digital, não tem como. Legal, muito bom, hein? Então fica a dica aí, pessoal. Então, uma comunidade é o que está não só na moda, acho que o ser humano ele precisa, né? Então, eu gosto muito do livro do Sapiens, né? Que fala que nós somos sociais, né? Somos sociais, então a gente precisa se sentir pertencentes, isso desde criança, né? A criança vai lá ver um monte de coleguinhas com o mesmo tênis, ele quer ter o mesmo tênis, ou agora as figurinhas da Copa, que tá na moda também, todo mundo quer se sentir pertencente àquilo, né? E faz parte também, né, dos produtos hoje digitais, ter essa relação da comunidade. E aí o que vai fazer com que algo seja um pouco mais caro? É a entrega. Então, se eu entro, talvez, para uma comunidade onde tem ali várias pessoas, a entrega vai ser disseminada para todo o grupo, talvez de formas iguais. O que eu faço para construir algo um pouco mais caro? Aí é uma coisa mais exclusiva, talvez um grupo menor, ou talvez um individual. Mas também sempre trazendo, porque não adianta também só vender a mentoria individual ou alguma aceleração, enfim, tem vários nomes diferentes, né? Mas o teu conteúdo individual, se tu não traz essa pessoa para um contexto de comunidade, porque é isso que faz. E aí, se você pesquisar, pode pesquisar na IA, no Google, né? Que hoje em dia todo mundo... Quais são as tendências da vez, né? Relacionamento, criar relacionamento. Então, um CRM, o que é você cuidar ali do seu cliente. Às vezes eu coloco assim, despertar 4 horas para eu olhar os stories daquelas pessoas que eu quero que sejam minhas clientes e eu interagir com elas, que é o tal do social selling, que as pessoas acham que social selling é mandar direct para todo mundo. Não é. É criar relacionamento para que você consiga construir a venda. Então, eu tenho follow-ups, né, de olhar e engajar com aquela pessoa. De olhar o perfil dela, de às vezes dizer assim, ai, fulano, eu vi que tu estava precisando disso, eu vi um material, olha aqui que interessante. Olha aqui um evento que interessante, que talvez seja legal para ti. Isso é venda, porque as pessoas acham que, não, eu não vou perder tempo com isso, porque eu preciso vender. Mas isso é venda. Verdade. Entendeu? Porque, cara, aquela pessoa, aí vem outro lá dizer, ai, que eu te dou isso, isso, isso. Não, mas
aquela pessoa ali olhou para mim de uma forma tão diferente, eu vou preferir com ela, eu sinto mais confiança com aquela pessoa. Quantas vezes a gente não já ouviu isso, né? Eu escolhi você porque eu confio mais em você, eu me conectei mais com você. Perfeito, nossa, muito bom. Acho que fechou com chave de ouro, hein? Nossa, muito bom. Assim, o tempo é curto, mas Sim. assim, a ideia era a gente conhecer a Ingrid, né? Acho que uma grande profissional, só nesse papinho aqui de 30 minutos a gente já viu o quanto ela pode agregar, né? Com certeza já vai fazer parte dos nossos próximos movimentos aqui do Cefin. Então, Ingrid, te agradecer, mas fala um pouquinho mais do teu negócio, tuas redes sociais, fala do teu serviço para o pessoal conhecer e te seguir aí nas redes. Sim, eu tentei ser mais rápida também, porque eu falo demais, né? Também tenho algumas comunidades. Eu tenho hoje, né, o meu arroba, vamos começar aqui, é @IngridJMonteiro, em qualquer rede social, tá? Eu faço parte hoje de um hub de negócios, de empresarial, onde acompanha. A gente tem gestão financeira, empresarial, contábil, e temos também o marketing do início ao fim, que é a parte de vendas também, impulsionamento, enfim. Mas para que tu entenda um pouco mais sobre isso, vai lá nas minhas redes sociais, a gente vai, pode me chamar para a gente ter essa conversa, tá? Ter essa conversa, entender quem tu é, o que tu precisa para aquele momento, e mesmo que você não nos contrate, você já vai ter uma certa diferença e um certo valor já gerado na tua vida. Porque aí o melhor vendedor é aquele que passou por ti e teve uma ótima experiência. Mesmo que ele não te deixe o Pix, ele vai te indicar. Legal. Então, fiquem à vontade para me chamar, estou sempre disposta e estou aceitando convites igual eu aceitei aqui hoje. Com certeza. Relacionamento então, é tudo. Perfeito. Então, te agradecer, muito obrigado, foi incrível. Com certeza já vai trazer vários insights, pessoal, e colocar em prática, né? Acho que isso que é mais importante. Sim. Aqui já tem 3 coisinhas que eu já anotei aqui para colocar em prática. Espero que vocês aí que estão do outro lado da telinha também. Então, muito obrigado. Né? Continuem nos acompanhando aqui no Cefincast, também no nosso Instagram, Cefin_oficial, onde a gente vai acompanhando. E você, empreendedor financeiro, quiser fazer parte da nossa comunidade, então venha fazer parte do Cefin Club, onde a gente tem aí tanto hot seats mensais, palestras, né, com pessoas do calibre da Ingrid aí, falando para a gente poder crescer o nosso negócio. Então, muito obrigado, esperamos vocês no próximo episódio do Cefin.